Fala galerinha do sexto ano, que é o professor Billy de Arte do Colégio Ateneu e vamos para a nossa nona aula. Bom, pessoal, capítulo 2 da apostila 1 ainda, elementos básicos das linguagens da arte. Tá? Bom, a gente sabe que linguagens são os tipos de arte, né? Então vamos lá. Elementos constitutivos das artes visuais. Então as artes visuais constituem uma forma de expressão que acontece por meio de imagens, tá? E símbolos. Esses elementos são a matéria-prima de toda a informação que vemos. Podemos chamar de elementos visuais o ponto, a linha, a forma, a textura e a cor. Então, quando a gente fala de artes visuais, não são aquelas que os olhos veem, são aquelas artes que têm estes elementos. Geralmente são trabalhados imagens, pintura, colagem, enfim, esse tipo de coisa, tá? Gravuras, tá? Onde tem um ponto, a linha, a forma, a textura e a cor como elementos básicos. Então, vamos estudar cada um deles. No caso, o ponto. O ponto é o elemento menor e mais simples das artes visuais. O único ponto não consegue construir uma imagem. Por outro lado, um conjunto de pontos pode-se compor imagens visuais. Como vocês já fizeram aqueles, quando vocês estavam em séries anteriores, no parquinho, lá no ciclo 1, vocês devem ter feito aquelas pinturas com chamadas de pontilhismo. Você pega a canetinha colorida, vai fazendo pontinhos e vai criando a imagem. Então é basicamente isso. Aqui a gente vê, ó, a imagem uma obra de arte, uma obra-prima feita de pontilhismo, só que não é com canetinha, é com tinta a óleo, é um óleo sobre tela, tá? É uma representação da Torre Eiffel, que é ponto turístico da França, feita por Georges Seurat em 1889, tem 24 centímetros por 15 centímetros, né? Ó, vamos lá. Linha, tá? Linha é um outro elemento. Então a linha é um conjunto de pontos que se sucedem uns aos outros em uma sequência infinita, tá? A linha é o elemento visual que mostra direcionamentos e delimita as formas. Ela também cria texturas e dá ideia de movimento. As linhas podem ser classificadas em, vamos lá. Quando ela é reta, ela pode ser horizontal, vertical ou inclinada, também chamada de diagonal. Quando ela é curva, ela pode ser côncava, tá? Que é voltada assim para baixo, ou convexa, voltada para cima. A reta ela pode ser poligonal ou quebrada, tanto faz, a mesma coisa, que é essa serrinha aí. Ela também pode ser sinuosa ou ondulada, como você pode ver aí, sinuosa ou ondulada é a mesma coisa. E a linha pode ser mista, tá? Pode ter todos esses elementos numa mesma linha, tá? Então, nas artes visuais, as linhas nascem do poder de abstração da mente humana, devido ao fato delas não existirem no espaço natural. Assim, elas só se materializam quando são representadas pelo artista. A linha
é o meio de representar em forma palpável, concreta, aquilo que só existe na imaginação. Veja como a linha é utilizada no trabalho de Paul Klee. Porque assim, na natureza você vai olhar uma árvore, você não vai olhar uma linha da árvore, né? Você olha o contorno da árvore, o que tem no interior, né? Você vai olhar uma paisagem, você não vê a linha do horizonte. A linha do horizonte é imaginária. Você imagina que aquilo seja uma linha do horizonte, né? É isso que está dizendo aqui. As linhas, elas não são claras na natureza. A gente idealiza elas, imagina elas na nossa mente. Mas, claro que a linha ela pode ser bem destacada em trabalhos visuais, né? Em arte visual, como é o caso dessa obra de arte aí chamada O Navio da Aventura, de Paul Klee, né? Em inglês é de The Adventure Ship, feito em 1927. É um grafite sobre papel de 65 por 49 centímetros. Aqui é o que a natureza não mostra. A natureza não mostra um navio dessa maneira, tá? Mas ele quis jogar bem na nossa cara, assim, as retas que a natureza não mostra e a gente visualiza. A gente imagina essas linhas quando a gente olha um navio, por exemplo, nesse caso aqui, tá? E ele colocou as linhas bem claras, assim, né? Que delimita aí o contorno de um navio. Depois temos o outro elemento, é a forma. Então a forma é o aspecto exterior dos objetos. É o contorno, basicamente, que podem ser reais, imaginários ou representados. Uma linha, quando se fecha, uma linha, né? Você viu lá, vários tipos, né? Mas quando ela se fecha, ela dá origem a uma forma, né? Existem três formas básicas, que é o quadrado, o círculo e o triângulo equilátero. Que são o equilátero que tem lados iguais, ângulos iguais também, né? Então cada forma possui características específicas e a elas é atribuída uma grande quantidade de significados. As formas básicas são figuras planas e simples e podem ser descritas e construídas verbalmente ou visualmente. Todas as outras formas presentes na natureza derivam dessas três formas básicas. Tá? Veja como Kandinsky utilizou as formas básicas, né, na pintura ao lado. As formas básicas também assumem seu caráter tridimensional nas esculturas. A gente veja na obra de Almir de Castro, que trabalha com técnicas mais modernas, como corte, a dobra e a solda de chapas de aço, como o escultor explorou essas formas. Bom, vamos ver primeiro aqui a do Kandinsky, tá? Essa é do Kandinsky, que é um óleo sobre tela de 1,40 m por 2 metros, chamada composição 8. Ele utiliza bem as formas básicas, né? Quadrado, círculo e o triângulo, de vários tamanhos, de várias projeções, de várias cores, criando uma imagem abstrata. Bom, já o Amilcar de Castro, ele fez essa escultura de aço, né, em homenagem ao centenário da imigração japonesa no Brasil, e que também utilizou as formas básicas aí da linha, né, criando uma escultura também abstrata. Depois nós temos a textura, o próximo elemento, que é um elemento visual que expressa a qualidade tátil, que usa o sentido do tato das superfícies dos objetos. Então a palavra textura tem origem no ato de tecer. Tecer é fazer um tecido, criar um tecido, né? Então existem algumas classificações para a textura. Existe a textura natural, quando encontrada na natureza, né? Ou artificial, quando produzida pelo ser humano por meio de simulações. Então as texturas podem também ser divididas em visuais, óticas, e táteis, sentidas pelo tato. Então a textura visual possui apenas qualidades óticas, somente o olho percebe. Ela simula
as texturas táteis. Então não dá pra gente pôr o dedo, mas dá pra gente ver que existe ali uma textura. Por exemplo, uma pintura que cria o efeito da maciez do pelo de um animal, ou simula as penas de uma ave. Às vezes é tão real que a gente até sente, né? Imagina como é que é a textura tátil, né? Tátil. Então a textura tátil possui qualidades visuais e táteis. Existe textura tátil em todas as superfícies e podemos senti-la a partir do contato com a nossa pele. Quanto à apresentação, a textura pode ser geométrica ou orgânica. Podemos representar, a gente está pensando agora em representar uma textura através do desenho da pintura, tá? Produção de imagens. É claro que a textura tátil, quando a gente passa a mão no cachorro, a gente sente ali o pelo, é lógico, a gente, além de ver, a gente também sente, mas aqui no caso é na criação de obras visuais. Então, podemos representar as texturas em forma de trama de sinais. Presta atenção. Pontos, traços e manchas com os quais se realizam as mais variadas atividades gráficas e artísticas. Por exemplo, quando a gente tem essas simulações aqui, né, a gente pode usar essas texturas geométricas, tá, esse tipo de nomenclatura, em determinados desenhos, para a gente simbolizar uma textura. Pode ser um objeto, um animal, qualquer coisa. Tá? E existem as texturas orgânicas, que é das plantas. Quando você quer uma folha, por exemplo, uma flor, quando você quer, através do desenho da pintura, passar essa impressão de uma textura orgânica, você tem que pintar ou desenhar destas maneiras que estão representadas aí, tá? Então, vários são os efeitos promovidos pelas texturas nas artes visuais. Os artistas as utilizam para reproduzir ou criar a ilusão de textura tátil da vida real em suas obras. Assim, eles conseguem traduzir visualmente o sentido de volume e os efeitos de superfície e representar graficamente, né, através de desenho, pintura, o claro e o escuro, que é a questão da sombra, a luz e a sombra, tá bom? Bom, veja um exemplo de criação de texturas na pintura do artista Vicente Van Gogh. Nessa imagem a gente vê aí um quadro, um óleo também sobre tela, chamado As Oliveiras de Vicente Van Gogh, feito em 1889, tem 92 centímetros por 72, tá? Então a gente percebe nas montanhas, né, ali nos troncos das árvores, até na copa da árvore, no chão, a gente percebe que ali tem uma textura através das linhas onduladas, através do jeito de pintar, né, utilizando muito bem aquelas texturas em desenho que a gente viu agora há pouco. Você sabia? Uma técnica muito conhecida para produzir textura é a frotagem. A palavra é de origem francesa, frotter, que significa esfregar. A técnica foi usada pela primeira vez pelo pintor, desenhista, escultor e escritor alemão Max Ernst. Nasceu em 1891, faleceu em 1976. Foi um dos fundadores do movimento Dada, que é bem abstrato mesmo, e um dos principais artistas do surrealismo. Também um período de abstracionismo, mas mais direcionado à questão dos sonhos. Os artistas abstracionistas utilizam uma grande variedade de técnicas, como a colagem, com pedaços de jornais e materiais expressivos, como madeira, papelão, barbante, areia, pedaços de pano, etc., para criar texturas em seus trabalhos. Então, quando se usa estes materiais para colocar numa obra visual, a gente chama de frotagem, tá bom? Bom, a cor, outro elemento interessante. A cor é o elemento visual que se dá a partir da sensação provocada pela luz sobre os nossos olhos. O pigmento é o elemento que dá cor a tudo o que é material. Sendo assim, temos duas formas de dividir as cores:
a cor luz e a cor pigmento. A cor luz pode ser observada a partir dos raios luminosos. É a própria luz que se decompõe em muitas cores. A luz branca do sol contém todas as cores. Já a cor pigmento, a luz é que, refletida por um material, faz com que nossos olhos percebam esse estímulo como cor. Então, sem iluminação não dá para ver a cor pigmento. Então, se você está no quarto escuro, você não vê nada, né? Então, a partir do momento que tem a iluminação, você vê a cor pigmento, tá? Agora, a cor luz é aquela que existe na própria luz. Então, quando a gente vê um arco-íris, por exemplo, aquela iluminação, aquelas cores são a cor luz, que é observada a partir dos raios luminosos. Você sabia? Os pigmentos podem ser divididos em dois grupos diferentes: os transparentes e os opacos. As cores pigmento transparentes são geralmente utilizadas nas artes gráficas, nas impressoras coloridas, entre outros meios de produção. Já as cores pigmento opacas são geralmente utilizadas nas artes plásticas. Quando é opaco, é a ausência de brilho, tá? Então, os pigmentos mais transparentes são geralmente usados nas artes gráficas, nas impressoras, nas impressões, né? Os dois extremos da classificação das cores são o branco, os extremos agora da classificação das cores. O branco, ausência total de cor, é o branco. Ou seja, luz pura. E o preto, ausência total de luz. No caso, o que faz com que não se reflita nenhuma cor. Lógico, o breu total, mas a gente não consegue ver nada, nenhum tipo de cor. Essas duas cores são os extremos, tá? Portanto, não são exatamente cores. O branco e o preto não são exatamente cores, mas características da luz, que é a presença de luz e a ausência de luz. Presença de luz, o branco; ausência de luz, o preto. Que nós convencionamos como cores, mas não são exatamente cores. Nomenclatura das cores. Então, para a gente ter uma ideia de realmente cores assim, tanto a cor luz quanto a cor pigmento, transparente ou opaca, tanto faz, se dividem em cores primárias, que você já deve ter ouvido falar, que são as cores puras, que não se fragmentam. Então elas são bem puras mesmo, que é o vermelho, o amarelo e o azul. Essas são as cores primárias. Bom, aí as cores secundárias. Quem são as cores secundárias? São obtidas com a mistura em partes iguais, mesmo tanto de tinta, de duas cores primárias. Então tá, se você misturar o amarelo e o azul, mesma quantidade, vai te dar o verde. Se você misturar o amarelo e o vermelho, que são outras duas cores primárias, vai te dar uma secundária chamada laranja. Se você misturar o vermelho com o azul, na mesma quantidade vai te dar uma secundária que é o roxo, ou também chamado de violeta. Mas existem ainda as cores terciárias, que são obtidas pelas misturas de uma primária com uma secundária. Uma primária com uma secundária. Ou mesmo a partir das primárias em proporções desiguais. Então, se você pegar uma primária e misturar com outra primária, mas você pega mais vermelho do que amarelo, tá? Vermelho e amarelo são duas primárias, mas você pega mais vermelho que amarelo, você está fazendo uma cor, nesse caso, terciária. Ou se você pega um amarelo, por exemplo, que é uma cor primária, e mistura com uma secundária, no caso você mistura com laranja ou violeta, você está construindo aí uma cor terciária. Por exemplo, o azul. Você pega o azul e mistura com o verde oliva, o verde. Você vai estar fazendo um azul esverdeado. Um azul esverdeado, nesse caso, é uma cor terciária. Você pega um amarelo e mistura com um rosa, por exemplo. Você está criando uma espécie de salmão, que é uma cor terciária. Você pega um rosa e mistura com azul. Você cria o roxo. Tá? Nesse caso, o roxo, ele também é uma cor terciária, nesse caso aqui, com essas misturas. Bom, cores neutras.
A preta e a branca também são chamadas de cores neutras, embora sejam consideradas, respectivamente, como ausência e tonalidade de cores luz. São também conhecidas juntamente com o cinza como cores neutras. Então o cinza também é considerado uma cor neutra. Elas não aparecem no círculo cromático, tá? Que mostra as cores existentes. O círculo cromático é o que mostra todas as cores existentes. Então o preto, o branco e os tons de cinza não aparecem nesse círculo cromático, tá bom?